Quando uma crise financeira acontece, as narrativas começam a disputar espaço com os fatos. E no caso do Banco Master, a carta escrita pelo CEO e dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro, divulgada pelo Fantástico no domingo passado, dia 23, é um ótimo exemplo disso. Hoje vamos analisar o texto dessa carta e confrontar com a realidade dos fatos já conhecidos. Meu nome é Emerson Zanin e você está no canal Auditando, onde as análises estão amparadas em mais de 30 anos de experiência no segmento bancário, sendo 20 anos em auditoria interna. Então vamos para a carta. Aqui está a nota que ele escreveu de próprio punho e que eu transcrevi para facilitar a leitura e os comentários. Ele inicia dizendo que recebeu com muita surpresa e indignação a voz de prisão na última segunda-feira. Até entendo a surpresa e indignação, afinal, um cara tão poderoso e tão bem relacionado, com consultores do gabarito de Guido Mantega, Lewandowski, Henrique Meirelles, Michel Temer e contando com a assessoria jurídica do escritório de advocacia da esposa e filhos do ministro Alexandre de Moraes, devia estar se considerando blindado desse tipo de abordagem da Polícia Federal. Para mim, a prisão realizada da forma como foi denota que a coisa é realmente feia e que talvez existem crimes mais graves sob investigação e que ainda não foram revelados. Vocês acham mesmo que o empresário com as relações políticas que foram reveladas iria ser preso preventivamente somente por conta de registros de ativos podres em balanço? Sei não. Acho que vem coisa pior por aí. Enfim, enquanto ele fala em surpresa, as autoridades falam em investigação extensa e indícios robustos de fraude. Continuando, o suposto crime alegado se refere a operações que não foram concluídas e revestidas em boa-fé pelo Banco Master. Não existe crime sem vítimas, sem entidades lesadas ou pessoas com prejuízos, afirmou Daniel Vorcaro. Boa-fé? Olha, ao longo da minha carreira de auditor já realizei centenas de apurações de fraudes e não é incomum que mesmo diante de evidências irrefutáveis, os responsáveis aleguem terem agido de boa-fé. Existem situações que você percebe que é apenas retórica de defesa orientada por advogados. Mas, por vezes, você fica na dúvida se o conceito de boa-fé da pessoa é diferente do senso comum e que realmente ela acredita que agir daquela maneira era legal. O fato é que, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, há provas robustas de emissão de créditos falsos e de carteiras inexistentes vendidas ao BRB. E não é verdade que não existem vítimas. O Banco Regional de Brasília pode ter prejuízo superior a 10 bilhões. O Fundo Garantidor de Crédito desembolsará 41 bilhões para cobrir investidores do varejo. Sem falar nos fundos de previdência de estados e municípios, que têm quase 2 bilhões aplicados no Master. Neste ponto, eu quero esclarecer que fundos de previdência que fazem parte do regime próprio de previdência social, que é o caso dos fundos que investiram no Banco Master, quem paga a conta é o município ou o estado responsável, e não o participante ou aposentado. Mas, de qualquer forma, o prejuízo fica com a sociedade, pois o ente público terá que recompor as reservas do fundo previdenciário. Então, quem pertence a esse tipo de regime previdenciário só irá pagar a conta se os estados e municípios resolverem aumentar as alíquotas de contribuição do funcionalismo público e dos servidores aposentados para tampar o buraco, o que acho difícil de acontecer por conta do desgaste político que geraria. Vamos continuar a leitura da carta. Até a data da operação não existia sequer um processo administrativo do Banco Central em meu nome. Isso é uma meia-verdade, bem conveniente. O Banco Central atua sobre o banco, não necessariamente abrindo processo no CPF do dono do banco, no caso Daniel Vorcaro. É bom frisar que antes da prisão, o Banco Central já havia vetado a compra do Banco Master pelo BRB, apontado fragilidade de liquidez e identificado problemas relevantes nos ativos. Ou seja, não havia processo no CPF dele, mas havia muita coisa acontecendo no nome do banco, do qual ele é CEO e dono. Vamos continuar lendo as alegações do Daniel Vorcaro. O Master era auditado constantemente pelo Banco Central, auditores independentes, empresas de rating e outros. Ora, então quer dizer que a avaliação de auditores de empresas de rating são salvo-conduto, não erram, não estão sujeitos a influências? Se isso fosse verdade, não teriam acontecido os escândalos do Banco Santos, Pan-Americano, Americanas, Enron nos Estados Unidos e tantos outros cujos balanços são auditados
e notas boas de rating são atribuídas, além de serem fiscalizados por órgãos reguladores do Estado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu trabalhei 20 anos com auditoria, desde o cargo de auditor júnior até auditor-chefe. Por vezes, o trabalho de auditor interno é dar apoio aos trabalhos da auditoria externa que auditava o Banco do Brasil. Não preciso dizer que no caso do BB, onde eu trabalhei, é sempre uma das Big Four das empresas de auditoria que analisa as demonstrações financeiras. Deloitte, Price, Ernst Young e KPMG. É bom fazer uma ressalva que o trabalho do auditor externo é muito mais desafiador do que o de auditor interno. O auditor interno, por óbvio, conhece muito melhor a empresa. Trabalha anos auditando seus processos e interagindo com os funcionários e conhece a cultura da organização. Os auditores externos não possuem esse conhecimento e, por vezes, ao acompanhar o trabalho deles, eu percebia que estavam meio que tateando os processos. Além disso, na maioria das vezes, essas empresas de auditoria alocam auditores bem jovens e sem experiência para fazer o trabalho e que não conseguem fazer uma análise mais profunda. Até têm conhecimento teórico, mas não possuem experiência para identificar minúcias e até algumas malícias. E quando o auditor externo identificar algo de relevante que pode prejudicar a reputação da empresa perante o mercado, a alta administração da companhia auditada irá tentar de todas as formas a amenizar a situação. E quem paga a auditoria externa é a própria empresa que a contrata. Aí já viu a encruzilhada que eles se veem. O problema é que no caso do Banco Master, pelo que está vindo à tona, as fraudes na carteira de títulos vendidos para o BRB eram grotescas. Impossível de não serem detectados pela auditoria externa e também pela auditoria interna e a área de controle do banco. Elenquei 4 hipóteses para classificar a atuação dessas áreas de controle. Falharam ou não avaliar uma transação tão relevante que chegou a 12 bilhões de reais? Avaliaram as operações e não perceber as irregularidades? Aí são incompetentes. Avaliaram e perceberam as irregularidades e não apontaram, talvez até por pressão superior, neste caso foram coniventes. E, finalmente, cumprindo as suas funções, avaliaram, perceberam e apontaram formalmente aos gestores responsáveis. Se este foi o caso, a bucha está com os gestores. E pelo valor envolvido, certamente a alta administração foi comunicada. E aí, qual dessas hipóteses vocês acham que aconteceu? Escreva aqui no campo comentários. A culpa foi das áreas de controle e da alta administração do BRB. Além disso, tem a questão das empresas de rating, cujas falhas decorrem dos mesmos problemas que eu relatei da auditoria externa. E também o Bacen, que no meu entender falhou, como também a CVM, na questão dos títulos e valores mobiliários colocados no mercado e que não tinham lastro. Mas isso é tema para outro vídeo. O fato é que, por óbvio, que os advogados do Banco Master irão bater nessa tecla, de que os balanços eram auditados, havia a fiscalização do Bacen e o rating emitido pela agência de risco, no caso a Fitch, era bom. Vamos continuar a leitura da carta. A operação policial criou um espetáculo em torno de questões técnicas de instituições financeiras que não geraram qualquer prejuízo a terceiros e, com isso, provocaram a liquidação de um banco, curiosamente, um dia após o anúncio de sua venda e de uma nova fase, que traria uma instituição mais forte para o mercado brasileiro, tão carente de novos participantes. Esse trecho da nota tenta transformar fraude em um detalhe técnico, e a suposta venda anunciada na véspera não tinha aprovação regulatória e nem avaliação de viabilidade financeira. Ele continua dizendo que os juros elevados, as milhões de famílias superendividadas e os enormes lucros dos bancos brasileiros são frutos do mesmo mal, falta de concorrência no mercado, que é o mais concentrado do mundo, e a maior parte dos entrantes são sufocados ou mortos, como aconteceu com o Banco Master. Fala sério que ele mandou essa. O cara que tem uma mansão em Miami de quase R$500 bilhão e uma em Trancoso, na Bahia, de uns 200 milhões. Que tem 3 jatos com capacidade de voo intercontinental, cujos valores somados ultrapassam 300 milhões de reais. Que aluga camarote no Carnaval do Rio de Janeiro por 40 milhões. Que deu calote em sistemas previdenciários estaduais e municipais que investiram em letras financeiras emitidas pelo seu banco e em milhares de pessoas que investiram nos seus CDBs. Está preocupado com o endividamento das famílias brasileiras? Me engana que eu gosto. E também está criticando os enormes lucros dos bancos, quando o seu banco registrou lucro de 1 bilhão em 2024, o que é muito para um banco médio. Por sinal,
Bacen e KPMG, por gentileza, nos expliquem como pode um banco que em 2024 deu um lucro de 1 bilhão e 11 meses depois foi liquidado. Para que evidência maior de que os balanços gritantemente não representavam a situação real do banco? Mas vamos continuar na nota escrita por Daniel Vorcaro. Tenho certeza de que a verdade e justiça e o referido processo será anulado. Sabe que no Brasil dos dias atuais eu não acho totalmente absurda essa afirmação. Não duvido que ele sairá da cadeia e quem será processado serão os funcionários do Bacen, até da Polícia Federal e quem sabe do Ministério Público, e de quebra é capaz de o cara ainda receber uma indenização por calúnia e difamação. Enfim, sabemos que o histórico da justiça brasileira não é de rigor na punição de crimes de colarinho branco. Fico até imaginando os amigos do banqueiro dizendo: aguenta firme, Vorcaro, logo logo te soltam. Estamos só esperando a poeira baixar para dar um jeito nisso. Daqui a pouco vem outro escândalo e esquecem de você. Lógico que todos nós esperamos que essa investigação não termine em pizza. Para falar a verdade, eu gostaria que fosse instaurada uma CPMI para investigar essa proposta de compra do Banco Master por parte do BRB, pois certamente tem político envolvido nessa história. Vamos continuar a leitura da carta escrita pelo Daniel Vorcaro. Sobre as notícias alegando que minha viagem era uma fuga, são completamente falaciosas. A viagem, além de estar planejada com antecedência, como pode ser documentalmente comprovado, foi amplamente divulgada até mesmo para o Banco Central, visto que o objetivo era assinatura e anúncio de investidores estrangeiros no exterior. Relembrando, Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos, pronto para embarcar em seu jato principal. O plano de voo era para Malta, mas Daniel Vorcaro disse que a parada em Malta era apenas para abastecer o avião e o destino final era Dubai, aonde fecharia a venda do banco para investidores árabes junto com a Fictor. Até apresentou a reserva de um hotel de beira de estrada em Dubai, pois a situação estava difícil e precisava economizar na hospedagem. O negócio anunciado pela Fictor e os investidores árabes foi vista como uma cortina de fumaça para que o Daniel Vorcaro saísse do país. Segundo reportagens, a namorada que estava em Miami também já tinha partido para Dubai e no meio do caminho, a ser avisada da prisão de Vorcaro, deu meia volta e aterrissou no Brasil. O fato é que a nota divulgada à imprensa, que eu estou chamando de carta, tenta enquadrar tudo como perseguição, espetáculo e injustiça. Mas, linha por linha, a narrativa não resiste aos fatos. Não foi um banco sufocado, foi um banco inflado por práticas arriscadas e irregulares. Aqui no canal Auditando, ficamos com as evidências. E vocês, o que acharam da cartinha do Daniel Vorcaro? Será que é a última do ex-banqueiro? A última carta. Desculpe, não pude evitar. Escreva no campo comentários a sua opinião. Se gostaram do vídeo, considere se inscrever no canal, clicar no sininho para ser avisado de novos conteúdos, comentar e compartilhar. Fiquem bem e até a próxima.